Olá, esse é o 12º episódio do programa Conversas Libertárias, um programa que é produzido em parceria com o canal Aqui se faz História, o canal no YouTube do LPPE, que é o Laboratório de Pesquisas e Práticas de Ensino da UERJ, e o NEPAM, que é o Núcleo de Estudos de Pesquisa sobre Anarquismo e Cultura Libertária. No programa de hoje, temos a imensa satisfação de receber uma ilustríssima convidada, né, Ingrid? Sabe quem é? Então, a entrevistada de hoje é a Ingrid. Ingrid, que é minha parceira aqui, vem tocando o trabalho junto comigo no Conversas Libertárias. E a gente vocês têm acompanhado a sequência de entrevistas que a gente tem feita com os pesquisadores sobre a história do anarquismo aqui no Brasil e no mundo. A Ingrid já esteve aqui no canal que se faz História. Depois vocês podem dar uma olhada nesse link aqui, ó, link de número, entrevista de número 9, se eu me recordo agora. Ela falou um pouco sobre a pesquisa dela no mestrado. Hoje, a gente vai ter a imensa satisfação de vê-la apresentando e falando um pouco sobre a pesquisa dela agora no doutorado. Ingrid, então, muito obrigado. Fique à vontade. Ah, enfim, a entrevista é toda sua. Queria que você pudesse apresentar um pouquinho e falasse um pouco a princípio do seu tema. Muito obrigado, tá, Ingrid, pelo esse convite. Convite que, na verdade, não é um convite, né? Você manda aqui. Eu não sei se vocês. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem está nos ouvindo. Eu não sei se vocês perceberam, eu não vou voltar atrás. Aqui embaixo está escrito Ângela Roberti, porque o nosso Zoom ele é terceirizado, né? Ele é financiado pelo LPPE-UERJ. Então, vocês vejam aí a marca da falta de dinheiro da pós-graduação, dos pós-graduandos. E aí, fica aí o agradecimento à professora Ângela, né, que paga o Zoom para que a gente possa fazer essa divulgação aqui das nossas pesquisas. Bom, em primeiro lugar, eu queria te agradecer, Bruno, pelo convite e pelo convite em si, por começar a participar do canal. Eu acho que é importante, né, a gente fazer essa divulgação, mostrar para o público o que a gente faz de verdade, como é que são as nossas pesquisas, enfim. E só para contar uma novidade para vocês, no próximo ano a gente vai expandir os programas do A que se faz História. Então, a gente vai criar outros programas para além do Conversas Libertárias, e aí acho que vai ficar bem bacana, né? Conhecer pesquisadores do Brasil, do mundo, quem sabe, o que eles fazem, o que é a pesquisa histórica, enfim. De um modo geral, eu acho que o nosso trabalho tem sido um trabalho de sucesso. Eu espero que vocês que estejam nos assistindo estejam gostando e que estejam entendendo um pouco o que a gente está falando e a importância de a gente falar sobre o movimento operário, o movimento anarquista, enfim, e os seus agentes. Então, como o Bruno disse, todo mundo já sabe, meu nome é Ingrid Ladeira. Atualmente eu sou doutoranda na PUC-Rio, né? E eu fiz o mestrado na Unirio, e foi lá que eu conheci o Bruno. Na verdade, antes disso, a gente já se conhecia, mas depois a gente fez o mestrado lá na Unirio. Atualmente, como eu queria contar um pouco, nesse primeiro bloco, como eu conheci o anarquismo, né? Eu conheci o anarquismo na graduação, na iniciação científica, né? Para quem não sabe, iniciação científica é quando você começa a desenvolver alguma pesquisa com algum orientador, que é um professor da universidade, e ali você começa a ter os primeiros contatos com questões metodológicas, né, que é o método, o modo como você vai pesquisar, com questões teóricas, ou seja, a teoria que embasa, os conceitos, enfim, para que você possa, no futuro, desenvolver ou não desdobramentos dessas pesquisas. Então, assim como o Bruno, eu conheci o anarquismo na iniciação científica, na graduação, e foi muito importante para mim, porque eu não comecei a trabalhar logo com mulheres. Essa ainda não era um tema de interesse. Eu comecei a trabalhar com imagens, poemas, então uma coisa mais lúdica, mais subjetiva, mais representativa do movimento anarquista aqui no Brasil, né? E isso foi tipo um divisor de águas político na minha vida, porque
Você, quando faz uma pesquisa, você não faz só uma pesquisa porque você acha interessante. Você faz uma pesquisa porque você se identifica com a temática, né? Não importa, seja a temática que você quiser, você tem que ter uma identificação. E isso foi um divisor de águas político, porque tudo que a gente faz tem um reflexo na nossa vida. Isso refletiu o modo como eu pensava o mundo e como eu passei a pensar depois que eu conheci o anarquismo, né? A teoria anarquista, enfim, os seus militantes, o próprio movimento. Eu comecei a enxergar as coisas com mais, talvez, olhar crítico, porque eu acho que é imprescindível que o historiador tenha um olhar crítico sobre todas as coisas, mas também com um olhar mais solidário, mais libertário, acho que de liberdade, não no sentido, no outro sentido de libertário, mas no sentido de liberdade mesmo, enxergando, como é que eu posso dizer? Enxergando os limites do nosso próprio sistema político, né, que envolve todas as coisas que a gente faz. Então, eu conheci o anarquismo na iniciação científica, comecei a ler, a me interessar, a pesquisar nos jornais, porque a imprensa é a principal fonte para quem estuda com anarquismo, é um jornal mesmo, porque eles tratavam o jornal como um diário, como um boletim, como um informativo, formativo de formação e informativo de informar, de passar a informação. Então, isso era muito importante para eles, e é muito importante para quem pesquisa o anarquismo. E foi ali que eu conheci as mulheres, né? Foi ali que eu conheci o La Voz de la Mujer, que, para quem não sabe, né, A Voz da Mulher em português, é um jornal argentino que foi o primeiro jornal da América Latina, anarquista, o primeiro jornal anarquista da América Latina, escrito e dirigido para mulheres. Então, escrito por mulheres, dirigido para mulheres. E foi um jornal muito importante. Um jornal muito importante em que, embora eu já soubesse disso, eu encontrei reivindicações ali que são muito pertinentes para as mulheres no dia de hoje. Então, para quem está nos escutando e não é historiador, é uma pessoa interessada em história, ou mesmo não é interessada, achou aqui o nosso vídeo por acaso, aí na rede do YouTube, falar sobre o passado não quer dizer que a história esteja presa, né? Falar sobre o passado é tentar entender o presente e construir um futuro, né? Não tem a ver não tem a ver necessariamente com erros e acertos. Então, eu encontrei nesse jornal reivindicações que são hoje uma pauta da pauta feminista, como a jornada de trabalho ainda é da pauta feminista, porque muitas mulheres fazem a jornada tripla, né? Elas trabalham, elas cuidam dos filhos, elas cuidam da casa. A pauta do anticoncepcional, porque a questão reprodutiva ainda é uma questão muito forte para as mulheres hoje. Então, aparece lá no século XIX, 1896, já mulheres discutindo sobre isso. A questão do voto, né? Ainda não temos uma representação efetiva no Congresso, não só aqui no Brasil, mas em vários lugares do planeta. Enfim, um jornal que eu diria muito atual, que, se lido hoje, algumas nuances poderiam passar desapercebidas. Alguém poderia dizer, nossa, mas escreveram esse texto essa semana. Então, isso me chamou muita atenção nesse jornal. E aí eu decidi escrever a minha monografia, que é um trabalho final de curso de graduação, sobre esse jornal. Foi bem legal, acho que o trabalho, ele, de um modo geral, eu tentei apresentar o jornal, discutir um pouco sobre ele, e aí eu decidi aprofundar na Unirio, né, fazendo um mestrado na Unirio, pesquisando esse jornal na Unirio. E aí eu fiz, de fato, uma análise mais aprofundada dos escritos, dos jornais. E aí eu fui descobrindo, através desse jornal, um mundo, porque o anarquismo é um mundo à parte, o movimento anarquista. E aí eu descobri algumas mulheres muito importantes, outras vistas como não tão importantes, mas importantes para mim, que, por exemplo, foi a Virginia Bolten, a Juana Rocco Buella,
Pepita Guerra. São mulheres importantes, mulheres que tiveram um papel importante no anarquismo, que transgressoras, eu diria isso, né? Eu não estou conversando com um público especializado, então eu posso dizer algumas coisas como essa, eu acho que eram, sim, transgressoras, e que lidavam com a subjetividade de um modo muito interessante e também desafiador, né? Imaginem, uma mulher no século XIX escrever sobre divórcio, sobre amor livre no sentido de ser livre para casar com quem quiser, para amar quem quiser. Então, isso eu acho que é uma forma de transgressão da sociedade patriarcal. E isso foi bem interessante. Eu acho que esse jornal também acordou muitas pautas feministas que eu já acreditava e passei a defender com mais afinco. E aí eu decidi ampliar essa pesquisa, ampliar de um modo muito ganancioso, eu diria, porque eu decidi levar essa pesquisa para o doutorado, né? E no doutorado eu estou tentando fazer uma coisa que pode não parecer muito inovadora, mas do ponto de vista historiográfico, é claro, mas acho que de ponto de vista geral é uma coisa que ainda não foi feita. Inovadora que eu digo, muita gente já trabalhou anarquismo e gênero, essas mulheres, mas não com o olhar que eu estou tendo. Eu explico para vocês. Eu quero mostrar com a minha tese, com o produto final, que é a tese, eu quero mostrar que as mulheres não foram essas pessoas de suporte da revolução. Não estiveram na retaguarda de uma suposta revolução ou do movimento. Elas foram tão atuantes quanto os homens. Sei que os estudos de gênero não querem reafirmar, eles já sabem que as mulheres foram, mas eu quero mostrar que elas estiveram, sim, nos espaços compartilhados com os homens, em espaços compartilhados. Estiveram atuando para organizar o movimento, estiveram atuando em soluções práticas para conflitos, para redefinição de metas das próprias federações, como a Fora, como a Foro. Né? A Fora é a Federação Obreira Regional do Uruguai, e a Fora é a Federação Obreira Regional Argentina, Foro e Fora. Então, o meu objetivo é esse, é mapear essas mulheres na região do Rio da Prata, né, que banha, a bacia do Rio da Prata banha a Argentina e o Uruguai. Então, eu quero mapear essas mulheres de Montevidéu, que é a capital uruguaia, a Rosário, que é uma cidade da província de Santa Fé, que fica na Argentina. Quero mapear o trânsito delas, as ideias delas, enfim. Eu quero jogar luz nessas mulheres, que eu acho que tem muito a ver com o nosso movimento atual, a luta delas, o posicionamento político e ideológico delas. E, como eu disse, é uma coisa que eu me identifico, eu acho que é uma pesquisa interessante, eu acho que a história, me permitam dizer isso, eu acho a história divertida. Ser um investigador do passado para encontrar soluções para o presente é algo, eu acredito nisso, acho que é algo divertido. É emocionante quando você acha uma fonte, quando você procura um nome, ou quando todo mundo diz que não está lá e você insiste e acaba achando. Enfim, ao mesmo tempo é um trabalho muito desmotivador, porque quando você não acha, é uma frustração completa. Enfim, eu acho que é um trabalho de altos e baixos, mas é um trabalho interessante. Né? É algo que me chama a atenção, sobretudo com anarquismo. Trabalhar com anarquismo é muito difícil, em todos os seus aspectos é muito difícil, né? Seja do aspecto mais cultural ou dessa questão mais organizativa. A propósito, não que uma coisa exclua a outra, né? Acho que a organização e a cultura, elas andam juntas. Então, de uma forma geral, é isso. Eu gosto de trabalhar com anarquismo, né, Bruno? É divertido. O que você acha?
Justamente, concordo também. É um campo à parte. Bom, agora nem tão pouco estudado assim, ainda tem muita coisa para a gente estudar e compreender, temas novos e cada vez mais ampliando e colocando o tema do anarquismo em conexão com outros temas, com outras temáticas. Eu acho que o seu trabalho faz isso bem, né? Porque vai articulando a história do anarquismo, a história das mulheres, a questão do feminismo e, obviamente, fora do espaço, né, da localização do Brasil. Eu gostei muito da sua preocupação, porque é uma preocupação que a gente sempre conversa aqui, né, e a gente tenta pedir isso aos entrevistados. Olha, se for falar em alguma sigla, né, então você falou da fora, então, poxa, tenta pelo menos definir tal, e você realmente lembrou disso, né, para quem está ouvindo, porque o YouTube ele é aberto. Obviamente que nós temos aqui nossos ouvintes que são mais especializados, mas tem, obviamente, em algum momento, né, essa máquina aí do tal algoritmo vai jogar e vai impulsionar esse vídeo para alguma coisa, para algum lugar, para alguém que não tenha o menor contato e, pelo menos agora, vai ficar sabendo do que a gente está falando. Bom, o que eu vou pedir é que você esmiúce mais um pouquinho. Sua apresentação inicial foi ótima. Eu vou pedir só para que você esmiúce mais um pouco o seu tema, fale um pouco sobre exatamente do que você está buscando, o que você está analisando, aquela coisa que nós historiadores a gente fala, tal recorte temporal, né? Se você puder falar, inclusive, o que é recorte temporal para quem está quem tá ouvindo. Se tem um recorte espacial, porque às vezes também se trabalha muito com a história das ideias, isso pode variar bastante, e cada vez mais está tão embaralhado. Fala um pouquinho também sobre as suas fontes. Eu acho que é isso, tá? Bom, então, deixa eu começar com algumas explicações básicas. Aqui move, eu acho, não só pesquisar o anarquismo, mas fazer qualquer pesquisa, é você ter uma inquietação, né? A minha inquietação, muito básica, muito superficial, foi essa questão das pessoas reproduzirem, e eu acho que isso é uma reprodução muito incômoda, de que as mulheres estiveram na retaguarda da Revolução, elas não estiveram na insurreição de 18, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que o professor Adoro e o Luciano comentaram aqui. Vocês podem achar as entrevistas deles aqui no canal. Vou colocar, desculpa, Ingrid, vou colocar nesse link aqui, ó, que vai aparecer agora. Maravilha. E aí, tipo, isso me incomodava muito, porque eu ficava pensando, não, elas não estiveram, elas foram protagonistas na imprensa, elas foram protagonistas em uma série de eventos no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Chile, na Bolívia, na Colômbia, não importa, elas foram. Eu acho que só precisam ser melhor estudadas, melhor analisadas. Resgatadas não, porque não se resgata a história. A história não está sequestrada para ser resgatada, mas você precisa reanalisar as fontes com um olhar específico, né? Então, atualmente, nessa pesquisa de doutorado, eu escolhi algumas coisas muito mais complicadas, é um doutorado, então as pessoas esperam, só esperam mesmo, porque a prática é diferente. Elas esperam que você tenha um amadurecimento acadêmico para ser direcionado a elaborar questões mais difíceis e solucioná-las, consequentemente. Então, eu escolhi trabalhar primeiro com uma perspectiva, né, ou seja, um olhar transnacional. O que significa? Significa que o meu trabalho não vai ficar restrito a atuações de militantes ou a movimentos de um único país, que ele vai se importar ao máximo possível, claro, com as circulações, as conexões, as interações entre militantes de outros países, de um ou dois, não importa. E afunilando mais, ou seja, refinando, mexendo nisso, eu pensei em trabalhar com uma questão de transfronteira mesmo, não só transnacional, mas de transfronteira, de uma circulação
entre as fronteiras, né? Eu já conheci um pouco isso, porque eu fui orientada do Carlo Romani, assim como o Bruno, e ele tem um trabalho sobre isso. Eu convivi um pouco com o Bruno Aranha, que também foi orientando o Romani, que também tem um trabalho muito bom sobre isso. Então, eu já conheci um pouco essas nuances do transfronteiriço e tal, e, a princípio, é isso que poderia ser contemplado, poderia ser contemplado no meu trabalho. E aí, mais especificamente, vocês vejam como a gente vira grandes especialistas em algumas coisas, mas no final a gente também não é grande especialista nisso, enfim. Eu pensei em trabalhar com a região do Rio da Prata. Eu falei para vocês, é o rio que banha a Argentina e o Uruguai, né? É um rio que deságua no Oceano Atlântico, Atlântico Sul, né? E eu queria pegar o rio como um plano de fundo para, imaginem vocês aquele set verde do cinema. Então, ali está o rio, e o meu filme é sobre as militantes, mulheres, Virginia Bolten, Maria Cojazzo, Juana Rocapuela, Pepita Guerra, Maria Álvares, Maria Munhoz, Matilde Magrassi. Imaginem todas essas mulheres e imaginem elas circulando nesse rio. Seria mais ou menos isso. Tentar identificar as circulações e conexões dessas mulheres nessas regiões. Né? Montevidéu, Salto, que é uma cidade no Uruguai, um departamento, como eles chamam, no Uruguai, Rosário, que é uma cidade na Argentina, Buenos Aires, a capital da Argentina, né, a cidade autônoma, La Plata, que é uma outra cidade da Argentina, enfim, tentar conectar de alguma forma, através dessas militantes, essas mulheres, não, desculpa, essas cidades, conectar através dessas militantes, essas cidades. Então, imaginem vocês, criar uma ponte entre esses lugares, uma ponte invisível, que é formada pela atuação dessas mulheres. Então, deixa eu ser um pouco mais clara. Imagine que você já viajou para vários lugares e criou uma loja de presentes nesses lugares. Então, no seu mapa está marcado todos esses lugares que você tem uma loja de presentes. E você circula por esses lugares. Então, de alguma forma, esses lugares estão interagindo, estão conectados, estão construindo um espaço social quase que único. É mais ou menos isso, é meio louco, mas historiador não bate bem. Então, é mais ou menos isso que eu tento fazer na minha pesquisa. Então, o recorte espacial serve para isso, para a gente determinar onde a gente vai trabalhar, né? Para determinar, para entender também o contexto, porque cada lugar tem um contexto diferente. Então, por isso é muito importante trabalhar com um espaço, né? E que não seja algo, que não torne a pesquisa algo generalizante. Isso serve para a história, como serve para outras pesquisas em ciências humanas. Bom, e aí, definir o recorte espacial, o recorte temporal, então vem de tempo mesmo, de período, em tudo isso, a loucura que eu falei agora há pouco, é complicado. É complicado porque você precisa pensar numa série de coisas. O primeiro, você precisa pensar nas fontes, né? Porque você tem que tentar conectar essas fontes de alguma forma. Mas você pode pensar também num marco inicial ou no marco final. O marco inicial da minha pesquisa é 1895. Por que eu escolhi esse ano? Porque esse ano é o ano que vai aparecer um folheto importantíssimo chamado Propaganda Anarquista entre as Mulheres, que é um folheto que vai ser dirigido pelo jornal La Questão Sociale, que vai circular lá na Argentina, em Buenos Aires. E esse folheto é tipo um despertar para as mulheres. Não que elas estavam,
não existia nenhuma mulher antes de 1896. Não é isso. Mas é um motor, gente, é a gasolina de R$ 7 que vai dar um gás para esse movimento de mulheres, né? Então, é um líquido, algo muito precioso. Esses folhetos, vocês entenderam, se eu estou comparando a gasolina de R$ 7, é algo muito importante. E aí, esses folhetos, eles vão ter uma repercussão muito grande. Então, as mulheres vão se inspirar neles para construir outras experiências. E aí, um ano depois, 1896, vai ser lançado o La Voz de la Mujer. Então, tem uma inspiração e eu quis colocar esse folheto como um marco. Embora eu reconheça e aponte que antes dele já existiam movimentações de algumas mulheres, muito espaçado, mas existia, e também já existia uma intenção do anarquismo em se voltar para essa chamada questão feminina. O marco final, para mim, é o mais complicado, porque eu sei onde eu quero parar, mas é difícil. Então, eu comecei num folheto e eu quero parar num jornal, que se chama No Eixo Tribuna, que também é um jornal de mulheres para mulheres, que vai terminar em 1925. Então, são muitos anos de história para se pesquisar, mas eu não sei ainda se vai ser esse marco, tudo depende de algumas outras questões que eu estou abordando na pesquisa. Talvez não seja esse marco, talvez 1930 acabe sendo esse marco, porque é onde vai se fundar uma agremiação, uma sociedade de resistência para ofícios femininos, ou seja, para profissões femininas, ditas femininas, costureira, professora, cabeleireira, não sei. Isso ainda eu preciso aprofundar mais, porque eu também estou trabalhando com essas sociedades de resistência. Gente, eu estou trabalhando com muita coisa. Então, esses jornais, eles são muito específicos. Por que eu vou dizer específicos? Porque eles têm momentos muito distintos. Nessa pesquisa de doutorado, eu consegui localizar outros jornais para além do La Voz de la Mujer e do Noite Tribuna, né? Eu localizei jornais que tinham mulheres na direção e no grupo editorial, mas que não tinham os temas femininos, digamos assim, como as suas principais pautas. Então, o La Voz de la Mujer, por exemplo, que é o primeiro jornal de 1896, ele tem uma pauta muito preocupada com a questão da jornada de trabalho, né, do trabalho feminino, da exploração do trabalho feminino, da exploração da mulher, conhecida como a dupla escrava da humanidade. Então, ela é escrava do trabalho, mas ela também é escrava do homem, e é um jornal preocupado em se posicionar, em posicionar as mulheres nas próprias discussões. O que eu quero dizer com isso? Eu tô dizendo para as mulheres, olha, essas são as principais pautas que a gente tem no momento, e essas daqui são as soluções que esse grupo feminino está propondo, a partir de macro questões. Então, eu tenho um problema da exploração na fábrica. Bom, nós achamos que está dado o problema, a solução é uma greve geral. A solução é uma demissão em massa, não sei. Tudo depende da temática. Então, elas tratam dessa exploração do trabalho, elas tratam da questão do amor livre, porque não acreditam no casamento consagrado pela igreja, e na Argentina, já na época, uma república chancelado pelo Estado, não acreditam nisso, né? Ao mesmo tempo, questionam o clericalismo,
apontando na Igreja Católica um empecilho para a evolução e para a emancipação da mulher, e acreditam nisso, acreditam que sem uma mulher emancipada, você não pode ter revolução social ou emancipação, né? Então, você precisa ter algumas, como dizer assim, alguns direcionamentos. Então, aquele jornal com a proposta de ser a voz da mulher, La Voz de la Mujer. Então, ser a voz da mulher, anarquista ou não, porque o jornal fala isso, que o público pode ser mais amplo, ele pretende se posicionar, dar as cartas das questões femininas naquele momento. Mas depois que ele tem fim, em 1897, eu encontrei outros problemas que não que eu desconhecesse, mas que eu precisava aprofundar mais. Foram jornais no Uruguai, especificamente, que não tratavam dessas questões femininas entre muitas aspas, tá, gente? Eu não quero dizer aqui que tratar de emancipação de mulher é coisa de mulher. Tratar de emancipação de mulher é coisa de todo mundo. É igual o feminismo. O feminismo não é problema de mulher. O feminismo é um problema de todo mundo. O machismo. Então, ter uma intenção feminista, um comportamento feminista não pode ser uma coisa única e exclusivamente da mulher. Bom, eu acredito nisso. Esses outros jornais, pelo menos 4 jornais, eles têm um intencionamento organizativo e combativo distinto. Eles estão interessados em se inserir na cena, não como uma exceção, mas como um normal, como um jornal como jornais que vão mostrar que mulheres podem discutir qualquer assunto, e tão bem quanto qualquer outro homem, né? Claro que eu não tenho nenhuma conclusão fechada aqui, mas é mais ou menos dessa forma que funciona. O La Nueva Senda, por exemplo, é um jornal que vai circular no Uruguai e da Argentina, mas ele é editado no Uruguai, e que ele vai ser um jornal com um grupo editorial extremamente feminino, com a direção de Juana Roquebuela, depois de Virginia Bolten. E aí entra algumas outras variantes que acabam nos atropelando, nos atravessando o tempo todo, como, por exemplo, a questão das expulsões e deportações, né? Muitas mulheres... É difícil, na verdade, você sabe que elas foram expulsas e deportadas, mas você não tem um processo constituído ou um prontuário. Então, essas são outras questões. Por que as mulheres não têm e têm de todos os outros homens? Essa também é uma questão para se perguntar. Por que eu toquei nesse assunto? Porque o La Nueva Senda, ele é construído na base disso, em 1909. Ele é constituído depois que a Juana Rocco volta de uma temporada na Europa, quando ela é expulsa, depois da greve dos inquilinos, e junto com a Virgínia, que é uma argentina exilada no Uruguai, cujo marido é um espanhol. Então, você acaba sendo atravessado também por essas outras questões repressivas, que muitas vezes, em trabalhos que narram ou que citam a repressão ao anarquismo, acabam ignorando a mulher. Estou dizendo que é propositalmente, ignorando do tipo, não vou falar das mulheres, mas ignorando porque entendem que talvez a participação delas nesses movimentos não sejam tão significativas. E depois disso, você só em 1922 que você vai ter um novo jornal, que é o Nuestra Tribuna, que vai ser esse jornal de mulheres para mulheres, que vai construir, vai quase que não finalizar, mas até 1930 vai ser ele não vai até 1930, o que eu quis dizer é que até 1930 essa imprensa feminina é uma imprensa muito diferenciada. Ela não tem uma hegemonia de jornais plenamente femininos, quando só mulheres escrevem para mulheres. Mas ela vai ter momentos em que isso vai ser mais necessário. Então, no século XIX, isso era mais necessário, depois ficou menos necessário,
né? Talvez os nossos problemas agora sejam outros, e depois, sobretudo da Revolução Russa, as coisas pareciam mais necessárias, mais, enfim. Talvez o que eu quero dizer é que o momento da mulher também propiciou que se reeditasse ou se editasse um jornal de mulheres para mulheres. Essa já era uma pauta que tomou fôlego de novo no movimento anarquista aqui na América. Acho que é isso. Tá ótimo, Ingrid, está ótimo mesmo. Uma das últimas perguntas aqui que eu separei, que não, eu queria saber exatamente o que você está fazendo agora, não agora que você está aqui dando a entrevista, né? Então, é isso aí, a gente vai colocar em preto e branco, etc. Mas qual é a fase que você encontra da sua pesquisa? Que é um caminho, como você disse, né? Um caminho duro, solitário, ingrato, não muito reconhecido, e trabalhar com anarquismo se torna mais desafiador, né? Inclusive dentro do meio acadêmico, né? Queria que você falasse do atual momento aí, estágio da pesquisa, o que você está fazendo agora, quantos anos você tem ainda pela frente. Como a entrevista é minha, a gente pode devanear o quanto a gente quiser. Quando é convidado, a gente fica com vergonha, mas a gente pode devanear muito. Se perder e falar onde eu estava mesmo, não tem problema. Não, agora eu estou escrevendo, na verdade, muito paralelo, eu estou escrevendo um capítulo, né, sobre esses jornais, é um capítulo mais voltado para isso, tentar entender esses jornais, como dizem os neoliberais, como uma empresa, né, como eles circularam, como eles se relacionaram com outros jornais, e, paralelamente a isso, eu estou pesquisando a atuação das mulheres em greves gerais, em sociedades de resistência, e tentando sintetizar esses dados de uma forma, eu diria até bem neoliberal, fazendo gráfico para todo lado. Sintetizar os dados mesmo, de uma coisa... os historiadores vão ficar bravos com o que eu vou dizer, mas uma coisa bem pragmática. Tantos por cento de mulheres apareceram nesse jornal, tantas greves de mulheres, porque eu acho que isso também faz parte do nosso trabalho, é importante sistematizar esse dado até para outras pessoas que vão ler as nossas teses, enfim. Também estou tentando construir alguns mapas, sinalizando onde esses jornais circularam, né, e, consequentemente, onde as suas redatoras, quando é possível identificá-las, ainda tem isso, quando a gente trabalha com história das mulheres, relações de gênero, é muito difícil, às vezes, você conseguir localizar se aquilo é um pseudônimo, se não é, ainda mais num momento repressivo e ainda mais num movimento como o anarquismo. Então, é mais ou menos isso que eu estou fazendo. Atualmente, eu estou bem concentrada em escrever o capítulo e tentar sistematizar o máximo possível esses dados. Bom, eu acho, assim, tomara que meu orientador não veja esse vídeo, porque eu estou dizendo um monte de coisa aqui, e se eu não fizer, eu estou ferrada, ele já está gravado, o YouTube não sai, é fogo. Mas eu acho que eu tenho pelo menos mais dois anos e meio pela frente. Não que seja muito, eu nunca achei que um doutorado ia passar tão rápido. Fazer um doutorado na pandemia é muito, muito complicado, né? Então, é horrível, passa muito rápido. Deviam dar mais um ano para a gente. Também, se dessem mais um ano, eu ia dizer, não aguento mais um ano. Enfim, os dramas da vida cotidiana. Ótimo, Ingrid. Bom, você fica à vontade para complementar e dizer o que você quiser falar sobre a sua pesquisa. Então, bom, eu vou fazer aquela nossa pergunta que a gente faz todas as entrevistas ao estilo provocações, né? Ingrid, o que é a vida para O que é a vida? Não, estou brincando. Uma pergunta muito simples. Clóvis, o que é a vida? Então, eu queria que você comentasse isso. Qual é a relevância de se estudar o seu tema, depois de tudo que você comentou aqui, falou magistralmente? Ah, que exagero. Não, eu acho que a principal relevância
do tema, assim, historicamente, acho que eu nem preciso falar, mas da relevância social do tema. Primeiro é uma tentativa de apagamento dessas mulheres, de todas as maneiras possíveis, pelo Estado, com toda a sua força repressiva, do modo como trataram as fontes que essas mulheres produziram, porque não está no arquivo e existir é sim um apagamento, né? E para reafirmação, eu acho, de que a luta das mulheres é muito importante, historicamente muito importante, e que ela não começou agora, no século XXI, ou nos anos 70 do século XX. Ela é uma luta que, às vezes, é inglória, mas que vem de um longo tempo. Desde que as mulheres existem, muitas transgressoras estão por aí tentando modificar, cada uma na sua época, cada uma no seu modo, a maneira como são colocadas na sociedade, né? Então, a gente, acho que a pesquisa, como eu disse, acho que o papel da história é dar soluções com o presente, soluções não, mas compreender mais o presente do que o passado e melhorar o futuro. Então, eu acho que a principal relevância dessa pesquisa é jogar luz sobre essas mulheres e dizer que elas são importantes, só estamos aqui porque elas existiram, né, do ponto de vista de direitos, do ponto de vista de conquistas, ainda que elas não lutassem pelo sufrágio, por exemplo, mas que a luta delas também é a nossa luta de hoje, né? Então, tentar identificar nelas soluções para os nossos próprios dilemas cotidianos. Acho que essa é a principal relevância. Acho que a relevância vai muito além disso, né? Os estudos de gênero, eles são uma maneira de você compreender melhor as subjetividades humanas, as relações de poder que tem entre os diferentes gêneros, né, entre as diferentes pessoas e também nos diferentes níveis sociais, né? Porque a gente sempre olha o macro, mas as relações de gênero estão voltadas para o micro, para os micropoderes, para as disputas cotidianas, né? Seja do ponto de vista histórico, sociológico, filosófico, enfim. Acho que é isso. Não filosofei muito, não. Não, excelente, excelente explanação, excelente entrevista. Bom, gente, você quer falar mais alguma coisa? Só queria te agradecer pela paciência para comigo, porque tem que ter paciência, dado que é um momento muito complicado que a gente está vivendo, muitas demandas, enfim. E acho que o canal é divertido, me diverte. E acho que a gente tem que fazer coisas que nos divirtam. E parabenizar a gente, né, por ter coragem, sinceramente, de entrar numa rede social como essa e falar todas essas coisas que a gente está falando, colocar o nome, eu queria até falar isso, colocar o nome Libertárias, porque alguém, num dia, aí, num grupo de estudo aleatório, milhões que a gente participa, falou assim, eu entro no YouTube e coloco Libertárias e só vem coisas neoliberais, essas coisas, e aí eu fui lá colocar no YouTube para ver, né? Aqui no YouTube para ver. De fato, só vem coisas que não têm a ver com anarquismo. Então, eu vou reafirmar aqui que, a meu ver, ainda que haja muita complexidade nisso, anarquismo é sinônimo de libertário e libertário é sinônimo de anarquismo. Então, eu acho que é um espaço importante a gente colocar esse nome, foi ideia sua o nome, eu me lembro. A gente colocar, a gente se posicionar, eu acho que neutro, gente, só sabão de beber. Então, esse canal é um canal eu acho que é uma forma da gente se posicionar, acho importante. Parabéns para a gente. Bom, na verdade, a satisfação é minha, é muito bom. Na verdade, eu tenho que até pedir desculpa ao nosso grande, vasto público, né? Porque geralmente é a Ingrid que faz aqui as nossas entrevistas, então eu já estou pedindo perdão, porque vocês vão ter que me aturar Que exagero. e assistir. E, na verdade, foi uma grande satisfação, a Ingrid é incansável, e ela
ela praticamente que convida as pessoas, faz os convites, monta a pauta, eu só fico aqui na edição, ela faz a entrevista, então é excelente, tem sido bastante produtivo. Mas eu queria agradecer agora, falando sério, agradecer a professora Ângela por estar disponibilizando, sim. De certo modo, ela é a nossa produtora executiva aqui do canal, porque está fornecendo o nosso meio de fazer esse bate-papo aqui, já passou um quantitativo legal, né? Poxa, esse episódio aqui é o 12º, né? Então tem mais gente para passar. E aquilo que a Ingrid falou, a gente vai ampliar para outros temas, vai abrir uma outra perna e vamos ver o que a gente pode fazer para os próximos meses. Lembrando que a professora Ângela Roberti esteve aqui, ó, o link está aqui em cima. Ó, aprendi a fazer isso, agora estou fazendo direto. É isso. Tá certo, Ingrid. Bom, é isso, gente. Esse vídeo vai ao ar na próxima quinta-feira. Bom, às quinta-feiras, às 7 horas, sai uma entrevista nova. Não deixe de curtir, compartilhar. Ingrid, quiser falar mais alguma última coisa, fica à vontade. Não, só pedir para o pessoal curtir, compartilhar, se inscrever aqui nos canais, porque tanto no Aqui Se Faz História quanto no LPP UERJ tem muitas entrevistas, pesquisas, debates. Acho que sim. É bem legal e acho que o pessoal vai gostar. A gente tenta passar uma linguagem muito interativa, enfim, acho que bem legal, né? Tá ótimo, então tá ótimo. Então, até mais, galera. Então, até a próximo vídeo, próximo convidado. Saudações libertárias a todos. Saudações libertárias. E alvinegras. Ah,